cintilante céu inspirador. Com gratidão cantamos teu louvor. Boa noite, meus amados. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus e vamos encurvar nossas cabeças e vamos agradecê-los. Amado Deus, mais uma vez aqui estamos a agradecer-te pela sua graça e sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo seu amor e pelo culto que agora se inicia. Recebo-a como aroma suave ao Senhor. É que em nome do seu Filho amado que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Meus amados, vamos hoje iniciar o culto através de uma leitura bíblica, ou dar continuidade ao culto, e vamos abrir no livro de Abacuque, capítulo 1. Vamos ler o capítulo de Abacuque 1. Assim diz a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa,
que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede, e queimará incenso à sua varredora, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede, e não terá piedade de matar as nações continuamente? Amém. Deixem suas Bíblias marcadas no livro de Abacuque. Hoje nós vamos ler esse livro, onde traz algumas coisas interessantes para nós, em situações adversas, e saber que Deus sempre tem o cuidado dos seus servos. Vamos encurvar nossas cabeças mais uma vez e agradecer ao nosso Deus. Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela sua compaixão. Obrigado pelo seu amor. Obrigado, Senhor, principalmente a salvação. E é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos aqui a suplicar-te e agradecer-te principalmente pela salvação e por tudo que o Senhor tem feito, mas que o Senhor receba as nossas petições ou nossos agradecimentos, os nossos louvores, e que os nossos louvores, a nossa adoração chegue até a Ti como um aroma suave ao Senhor. Mais uma vez somos gratos pela Tua palavra e continue a nos abençoar, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, amados, vamos cantar o hino 106 do nosso cantor cristão, que tem o título O Desejado. E logo em seguida vamos cantar o hino 283, Mais Perto. 106 e o 283. Cantemos todos. Salve o dia esplendoroso,
mostrar. Vem esperança deste mundo, vem milênio inaugurar. Vem teus remidos despertar do sono, oh, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, vem o mundo dominar, dispensando amor, justiça. Vem teu reino dilatar, vem esperança deste mundo, vem milênio inaugurar. Vem teus remidos despertar do sono, oh, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, tua glória revelar. Vem, Senhor Jesus, nos ares para nos arrebatar. Vem esperança deste mundo, vem milênio inaugurar. Vem teus remidos despertar do sono, oh, vem teu reino confirmar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, passe descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por seu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, o serafim
que possamos realmente estar desejando ao nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente que Ele possa estar aí mais perto de nós. Que Ele possa estar realmente, ou que nós possamos estar desejando a Ele cada vez mais, né? Que Ele possa estar aí realmente, ou nós possamos estar realmente buscando a Ele. Vamos agora, mais uma vez, abrir, voltar para o livro de Abacuque e vamos ler agora o capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu! Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas? Porventura, não se levantarão de repente os teus extorqueadores, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência feita à terra, à cidade, e a todos os que nela habitam. Ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Porventura, não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo, e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adiciona à bebida o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto da ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Que aproveita a imagem da escultura, depois que a esculpiu o seu artífice? Ela é máscara e ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Oremos, meus amados. Santo e eterno Pai, te rogamos que o Senhor continue a nos abençoar. Mais uma vez, agradecidos estamos pela Tua palavra. Agradecidos estamos
pela sua graça. Que é em nome do seu Filho amado que nós te oramos e agradecemos. Amém. Agora eu vou convidar o grupo de louvor para que possamos juntos estar entoando louvores ao nosso Senhor. Que possamos estar cantando também todos juntos aí para a honra e glória do Senhor. Cantemos. 3 hinos, como de costume, e nós vamos cantar os hinos. Preciso do Senhor, Deus está presente e quero buscar teu caminho. Vamos iniciar com o Preciso do Senhor. 1, 2, 3. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor. Quando uma calma estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Senhor, eu sou tão fraco, sem minha proteção. Sem ti não posso eu cantar, pois és minha canção. E se por meu orgulho confio só em mim, ensina-me humilde a depender de ti. Preciso do Senhor. Quando uma calma estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Deus está presente. Deus está presente, revelando o seu amor. Não há maior tesouro que a presença
Quero buscar teu caminho, Senhor. Quero contigo andar. Vivo quem não queria viver, pois em mim justiça não há. Vem dirigir-me em todo viver, que tua justiça se mostre em meu ser. Vida, caminho e verdade tu és, faz-me chegar aos teus pés. Rendo-me a ti, Senhor, em adoração. Tu sabes todos os meus maus caminhos, pois diante de ti estão. Rendo-me a ti, Senhor, dá-me o teu perdão. Guia os meus passos por onde eu andar, te peço em oração. Quero buscar teu caminho, Senhor, quero teus passos seguir. Mesmo que seja difícil, contigo irei andar até o fim. Sempre há barreiras pra atravessar, mas sei que tu não me has de deixar. Em todo tempo tu és minha luz, vou te seguir, ó Jesus. Rendo-me a ti, Senhor, em adoração. Tu sabes todos os meus maus caminhos, pois diante de ti estão. Rendo-me a ti, Senhor, dá-me o teu perdão. Guia os meus passos por onde eu andar, te peço em oração. Amém. Graças a Deus que possamos estar meditando na letra e que possamos aí, como esse último hino, estar buscando os caminhos do Senhor. E tem um hino, também com o mesmo título, que Deus está presente. Um hino bem antigo, onde ele fala que Deus está presente no meio dos pecadores, como nós, E ele está pronto a nos livrar. Que possamos estar sempre buscando, Eu sempre repito isso. Estar buscando ao nosso Deus, porque nós precisamos dele, não é ele que precisa de nós. Muitas pessoas acham que Deus precisa de homens pecadores, de pessoas que são pecadoras. Não, nós que precisamos de Deus. Que possamos estar aí realmente sempre estar com espírito de humildade, buscando ao Senhor. Então vamos, mais uma vez, retornar para Abacuque. Vamos encerrar o capítulo 3, Vamos ler o capítulo 3 de Abacuque, Assim diz a palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 3. Capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e do monte de Parã o santo. Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos,
e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Selá. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. Selá. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor-mor, sobre os meus instrumentos de corda. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus, nós, por muitas vezes, Senhor, nós não compreendemos a sua vontade. Como Abacuque, que não entendia o que o Senhor queria mostrar. Mas que possamos lembrar que a sua vontade sempre ela é boa, sempre é perfeita e sempre será agradável, mesmo que nós, nesse momento, não a compreendamos. Que possamos estar olhando sempre para o Senhor, porque nós devemos ter encravado em nossas mentes e que nós não podemos jamais esquecer que o Senhor é conosco. E isso nós mostramos, ouvimos através de sua palavra. Abacuque questionando muitas vezes por quê, e o Senhor mostra a razão. E que possamos, Senhor, saber que ainda que tudo aconteça, mesmo que aos olhos humanos, como nós falamos, vá de mal a pior, ainda te louvaremos, porque o Senhor é o único que é digno de toda honra e glória. Que possamos, Pai, sempre estar com as nossas mentes abertas para ouvir a sua voz, nossos ouvidos prontos para escutar a sua voz, e que possamos compreender a sua vontade em nossas vidas. Continue a nos abençoar, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, meus amados, vamos cantar mais 2 hinos, para a gente encerrar essa parte, esse momento de cânticos, de hinos e louvores, e que possamos aí meditar também na letra, que é o 339, não consintas, e o 366, firmeza. Cantemos todos juntos o 339 e o 366 do nosso cantor cristão. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração,
tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos vierem trazer-te temor, nunca se esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, irmãos. Olha, como o hino fala, não consinta tristeza dentro do seu coração. Que possamos, como o hino também fala, que possamos estar firmes. Em nada a gente põe a nossa fé, senão na graça do Senhor.
pelo qual Ele vem nos sustentando, pelo qual Ele vem nos protegendo, pelo qual Ele vem a cada dia nos amadurecendo. Lembre-se, irmãos, apesar de tudo que está acontecendo, e vamos falar um pouco sobre a situação que passamos, mas sempre o Senhor é convosco. Vamos encurvar mais uma vez e logo em seguida vamos para a meditação da palavra do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, mais uma vez somos gratos por tudo, Senhor, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, pela sua fidelidade que nós sabemos que mesmo que nós sejamos infiel para contigo, mas o Senhor permanece fiel. E te pedimos graças agora, Senhor, pela explanação da tua palavra, que eu possa ser usado nas tuas mãos, mesmo um pecador, mesmo sendo considerado indigno, mas que o Senhor me use nas tuas mãos e que eu possa falar aquilo que convém à sua santa palavra. Me guie com seu Santo Espírito, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, vamos retornar, vamos para a meditação da palavra de Deus, onde estaremos trabalhando hoje na temática enfrentando provações. Vamos abrir aí em Tiago, baseado em Tiago, capítulo 1, o verso do 1 ao 8. Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Está abrindo aí. Tiago, capítulo 1, o verso 1 ao 8, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em alguma coisa. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra parte. Não pense de tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Vamos, mais uma vez, agradecer ao nosso Deus. Amado Deus, mais uma vez estamos aqui a agradecer-te, Senhor, por tudo. Obrigado, Pai, pela sua compaixão e pela sua misericórdia. Perdoa, Senhor, nossas falhas. É em nome do seu Filho amado que nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, amados, Hoje vamos estar trabalhando nessa temática, porque nós sabemos que passamos por muitas dificuldades, principalmente quando nós estamos falando nesse momento a qual nós estamos vivendo, como no meio de tantas incertezas, no meio de inseguranças que vem, no meio de medos, no meio de tanta coisa que acontece, tanta intempéries da vida que são acometidas em nós, a pergunta que fica: como é que nós podemos passar por tudo isso?
Como é que nós podemos superar tanta adversidade? Como eu vou superar tantas provações? E quem sabe até tentações, né? Veja que, principalmente nesse período pelo qual nós estamos passando, nessa situação que nós vemos que para alguns é desesperadora, né? Tem muita gente desesperados, né? Nessa situação que estamos passando devido à pandemia, né? Que vem trazendo consigo tantas provações, tantas dificuldades. Veja que muitas pessoas, devido à pandemia, estão passando por problemas financeiros, né? Pessoas que estão perdendo seus empregos, porque devido à pandemia, muitas lojas estão fechando. E loja fechada não traz retorno financeiro para o dono da loja. Então, com o funcionário, ele só está tendo despesa. Então, tem que cortar sua despesa. Até nós mesmos, que nós passamos por algumas dificuldades, nós cortamos gastos. A gente aperta dali, a gente aperta de lá, para que possamos passar um mês, pelo menos justo, e não no vermelho. E é isso que muitos, né, donos de loja estão fazendo. Eles têm que cortar gastos, e nesse momento eles estão cortando os empregos da pessoa. Então, com o desemprego, as pessoas começam a ter dívida. E entra aí numa bola de neve, né, ou entra no endividamentos, né, porque as pessoas têm que comer, então eles vão comprar comida e às vezes muitas compram sem ter condições. Com isso nós vemos que pode trazer também até problemas interpessoais nos seus relacionamentos. Veja que além dessa questão de alimentação, né, está faltando, a esposa se preocupa, né, com os filhos, na alimentação dos filhos. Não é que o esposo, o homem, não se preocupa, mas porque a mãe, devido ser mãe, ela tem essa preocupação, que é o instinto materno, é o instinto de alimentar a sua prole. Então ela tem esse instinto de não deixar faltar comida ou não faltar alimento para seus filhos. Então, a quem ela vai cobrar? Ao mantenedor, ou seja, vai atrás do marido, que o marido já é essa responsabilidade de trazer o sustento para dentro da casa. Então, para que ele possa suprir a necessidade da sua família. Só que, nesse momento, ele está sem condições, porque perdeu o emprego. E isso há uma crise no relacionamento. E há também situações, por o homem e a mulher viverem distantes um do outro, porque quando trabalha, às vezes quando passa o dia fora, só está em casa só, geralmente à noite. E agora, com essa quarentena, é 24 horas praticamente, né? Até assisti uma reportagem aí de uma pessoa que era famosa, que ela vivia fora, né, e só encontrava o marido de vez em quando, né, e o marido também vivia viajando, e agora, devido a restrições, né, eles estão os dois juntos, direto dentro de casa. Aí perguntaram para essa uma pessoa o que ela estava achando de tudo isso, né, como estava sendo essa relação entre ela e o marido. Ela chegou e disse que está sendo um terror, né? Por quê? Porque eles viviam longe um do outro, né? E agora tá os dois juntos e eles estão sendo uma situação insuportável para eles. Infelizmente isso acontece porque são incrédulos. Mas nós, no nosso meio cristão, isso não pode acontecer de forma alguma, né? Mas pode surgir atritos, né? Pode surgir aí problemas, né? E esses atritos, esses problemas podem trazer aí discussões,
no relacionamento e trazer problemas interpessoais. Também a gente vê que, devido às situações que passamos, pode estar acontecendo problemas emocionais e mentais. Tem muita gente aí entrando numa tristeza profunda, porque não pode ver seus familiares, não podem sair, não pode fazer o que gosta, vive dentro de casa, e isso traz um problema que pode até chegar à depressão. Então, meus amados, quando a gente chega aqui na carta de Tiago, nós vemos que ele nos auxilia a superar todo dia, ou superar esses problemas que ainda nós passamos hoje em dia, né? E quando, ao lermos a carta de Tiago, percebemos que ela nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Veja que, pela graça do nosso Senhor, a sua palavra sempre vai ser atual. Ela sempre vai ser atual para cada um de nós. Ela sempre vai trazer princípios para que possamos estar superando todas as provações, todas as dificuldades, todas as tentações, tribulações de nossas vidas. Essa carta, ela traz princípios que podemos utilizar ainda hoje para enfrentar todos esses problemas que, porventura, alguém esteja passando. E quando a gente olha a carta de Tiago, essa carta ela foi escrita aí pelo próprio Tiago, né, o nome do livro, e só que o irmão de Tiago, ou o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que quando a gente fala de Tiago, existe aí pelo menos uns 4 Tiago. Tem o meio-irmão de Jesus, tem 2 apóstolos e ainda tem o pai de um dos apóstolos. Veja que aqui a gente vê que não tem condições de ser o Tiago, o que nós chamamos de Tiago, irmão de João, que era filho de Zebedeu, porque a gente vê que ele morreu cedo, ele foi martirizado ali por Herodes. Ele é conhecido como Tiago Maior. Existe outro Tiago, filho de Alfeu, só que esse aí nós não sabemos muito sobre ele, porque a Bíblia não relata muita coisa sobre ele, só mostra que ele era um dos 12 apóstolos. E que ele foi nomeado aí apóstolo. Então, veja que Tiago é mais provável, tanto é que ele fala Tiago aqui, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele escreve essa carta para os judeus cristãos, né, que estavam aí espalhados na Palestina. Tanto é que no versículo 1 ele vem falando, né, que é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala as 12 tribos que estavam dispersas. Essas tribos que estavam dispersas são aquelas os judeus que tinham sido espalhados. Lembra que há 2 grandes, podemos dizer aí, dispersão, né? Onde os judeus eles foram espalhados, né? Eles foram, vamos dizer assim, expulsos de sua terra por causa de conquistadores, né? A gente vê que, botando aí na imagem, né? Eu vou aumentar esse quadro um pouquinho aí, mostrando, se você olhar aí no canto inferior, né? A gente vê aí Jerusalém, já no cantinho, lá no cantinho, já mais ou menos assim no finalzinho do lado direito embaixo, a gente vê Jerusalém, né? E ali a gente vê o povo se espalhando. A primeira grande dispersão a gente vê que foi mais ou menos em 586, com Nabucodonosor, que era o imperador ali de Babilônia.
Depois a gente vê aí mais ou menos nos anos 70, quando Roma conquistou e destruiu Jerusalém. Então as pessoas começaram a, como posso dizer, se dispersar. Bom, então essa dispersão aonde esse povo estava aí disperso. Sem falar também, quando a gente olha no livro de Atos, né? Quando a gente olha a história do cristianismo, a gente vê que os cristãos, eles foram perseguidos e muitos saíram das suas casas. Então, os judeus crentes que estavam espalhados por todo o Império Romano, eles tinham algumas necessidades e havia alguns problemas específicos. Por isso que Tiago escreve a sua carta. Tiago escreve para que esses irmãos pudessem superar suas provações, suas dificuldades. E veja que tanto esses judeus, eles eram perseguidos pelos gentios, vamos dizer, pelos romanos, né? Tanto a gente vê isso, e também pelos próprios judeus que que não aceitavam que eles tinham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Tanto é que a gente vê Paulo pedindo carta, né? Na época era Saulo, pedindo carta para perseguir todos aqueles que eram do cristianismo. Então, aqui a gente vê, né? A carta, ele mostra que a maioria desses cristãos, eles tinham dificuldades financeiras, eram pobres, e alguns estavam sendo aí oprimidos por causa dos ricos. Outros tinham seus problemas pessoais, né, na congregação. Outros também tinham suas provações e todos nós temos provações, todos temos tentações. Tinham aqueles que também estavam competindo por cargos, e Tiago vem tratando sobre isso. E em alguns casos havia também perdido sua família e seus amigos, justamente por ter aceitado a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E a principal dificuldade que esses crentes, né, esses judeus, estavam passando é que muitos membros não estavam vivendo de acordo com a sua profissão de fé. Então, muitos, devido às provações que estavam passando, estavam negando a fé. Não estava vivendo de acordo, condizente com aquilo que eles diziam que eram cristãos. Então, Tiago escreve essa carta para encorajar, para confortar e ajudar aqueles, né, que porventura tivessem saído dos caminhos, para que eles possam ser direcionados ao caminho correto, que é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo no meio de tantas adversidades, mesmo no meio de tantos problemas, dificuldades que nós passamos, mas nós devemos andar no caminho do Senhor. E como é que Tiago mostra que os crentes devem enfrentar essas provações que eles estavam passando? E para nós, como nós podemos enfrentar as provações, principalmente nesse período que estamos passando aí de pandemia? Porque as provações são grandes. As dificuldades não param de aparecer. E como nós podemos superar ou passar por essas dificuldades? Em primeiro lugar, Tiago mostra aí que nós devemos passar aqui com alegria. Pastor, como eu posso passar as dificuldades com alegria? Como eu posso ver faltar as coisas dentro de casa
e ao mesmo tempo estar alegres. Aqui no verso 2, na parte A, ele vai dizer que nós devemos ter grande gozo, né? grande alegria por passar por várias provações. Então Tiago, ele vai estar aqui mostrando, né? Tiago nos mostra que apesar das dificuldades que nós passamos, nós podemos e devemos estar alegres. No versículo 2, ele fala que as situações que nós passamos são situações adversas, são situações variadas. E ele chega no versículo 1, quando ele diz saudação, ele começa já aqui incentivando, né? Quando a gente vê, ele se apresenta aqui dizendo que é servo do Senhor Jesus, né? Servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fala para as 12 tribos, e no final a minha versão diz saúde, e algumas versões vai dizer saudações. Esta palavra era um incentivo às pessoas a se alegrarem. Podemos dizer que é uma ordem para que os crentes vivam alegres. E é por isso que nesse verso 2, ele mostra que nós devemos ter grandes alegrias por passar por diversas provações. Essa palavra saudação era um incentivo quando o soldado estava indo para a guerra. Então tenham coragem, tenham ânimo para enfrentar essas dificuldades que vocês vão passar. E aqui, quando a gente olha, o que são essas provações que Tiago menciona, que temos que nos alegrar? Veja que provação é um teste, é uma prova. Mas teste de quê? Prova de quê? Da sua fidelidade para com Deus. Será que nós estamos sendo fiéis para com nosso Senhor? Meus amados, eu sempre falo, volta e meia, olha, Deus não precisa de prova nenhuma. Deus sabe se nós somos fiéis ou não. Mas a questão é, será que você sabe se você é fiel para com Deus? Você vai dizer, não, pastor, eu sou fiel sim com o Senhor. Agora, naqueles momentos de dificuldades, naqueles momentos de aperto, será que temos condições de dizer que nós somos fiéis? Porque as dificuldades são várias. Quando o Tiago fala várias provações, ele está dizendo, ó, tem alegria por passar por dificuldades diferentes, né, por várias dificuldades, para que vocês possam amadurecer. E algo que nós devemos ter em mente é que as provações são constantes em nossas vidas. E é algo que deve ser esperado por nós. Por isso que Jesus chega lá no capítulo 16, verso 33 de João, dizendo que no mundo tereis tribulações ou aflições, mas tem bom ânimo. Ele disse, olha, tenham coragem, permaneçam firmes, porque eu já venci o mundo. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então as dificuldades, nós podemos chegar até dizer, olha, nessas dificuldades, podemos olhar o lado positivo delas. Pastor,
aonde que as dificuldades têm um lado positivo. Como eu posso chegar, minha mãe está ali acamada, meu pai está lá entubado, meu irmão acabou de falecer. Como eu posso fazer isso? O meu filho está passando fome. Como eu posso dizer que nessa situação eu posso olhar o lado positivo? Podemos. Eu não sou hipócrita, irmã, dizer que é fácil, que você pode fazer isso com tranquilidade. Não é fácil. Não é fácil. Mas em Cristo é o que nos dá forças. É em Cristo que nós podemos olhar as coisas boas no meio das trevas. Uma delas é que eu posso olhar para essas dificuldades e olhar como uma oportunidade. Uma oportunidade para crescer ainda mais o meu relacionamento com Deus. Crescer espiritualmente, onde através das dificuldades eu posso ver Deus agindo em minha vida, para que eu possa estar amadurecendo ainda mais. Podemos dizer que a provação é uma oportunidade que Deus nos oferece para o nosso desenvolvimento espiritual. Nunca se esqueça disso. Ao meio de tantas dificuldades, no meio de tanta tristeza que nós estamos passando, isso não apenas nessa situação que nós vivemos, mas em todos os momentos de nossas vidas. Olhe que Deus está lhe dando uma oportunidade para que você possa desenvolver o seu relacionamento com Deus. Ou seja, uma oportunidade que Deus lhe oferece para você desenvolver espiritualmente. E quais as áreas que nós podemos aí crescer através da provação? Primeiro, a nossa fé. A fé é crucial, tanto é que o verso 3, ele vai dizendo, sabendo que a prova da nossa fé, né? Então a nossa fé é provada. E a prova da nossa fé é uma provação pela qual nós exercitamos ela. Porque como eu posso dizer se eu tenho fé, ou como eu posso dizer eu confio no Senhor, como o Salmo mesmo fala, confie no Senhor, mais Ele fará. Porque volta e meia, eu digo também que é muito fácil as pessoas falarem para outras. Mas será que elas falam para si mesmas? Será que em vez de a pessoa chegar e falar, confie no Senhor e o mais Ele fará, ela diz para si, confio no Senhor, porque eu sei que Ele o fará. Então, só através da experiência pessoal que nós podemos saber se nossa fé ela é uma fé perseverante. Só através das dificuldades que nós vamos saber se a nossa fé é firme. E é através da fé, é através da provação que ela tem, que nós conseguimos desenvolver espiritualmente. É só através da fé provada que conseguimos aumentar nossa confiança em Deus. A fé que podemos ver através de vários exemplos da Bíblia, principalmente quando a gente olha para Abraão, onde a gente sabe que Abraão,
ele é conhecido ou é considerado como o pai da fé. Mas até o ponto que chegou a se tornar o pai da fé, a gente vê que foi um processo. Abraão teve alguns, vamos dizer assim, vacilos. Mas Abraão, ele é considerado o pai da fé pela sua dependência, pela sua confiança em Deus. Ao ponto de chegar, a gente olhar no livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, mostrando que a fé de Abraão era uma fé sincera, que ele confiava nas promessas de Deus, ao ponto de tirar a vida de seu próprio filho. Não literalmente, porque a gente conhece a história lá do capítulo 22 de Gênesis, né, que antes dele matar Isaac, o anjo do Senhor gritou para não tirar a vida do menino, e tinha lá o cordeiro preso pelos chifres no mato, ali nos galhos, e o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Mas lá diz que Abraão, ele tinha matado um seu interior, porque ele acreditava, ele cria, ele tinha fé, que mesmo que ele tivesse matado literalmente Isaac, Deus era poderoso para trazer-lhe a vida, porque ele cria, ele tinha fé que Isaac era o filho da promessa. E se Deus prometeu, Deus cumpre. Deus não tira aquilo que promete, né? Se ele prometeu, ele vai cumprir. E é através da nossa fé que temos, ou da aprovação de nossa fé, que nós temos a oportunidade de estar dependendo cada dia mais do Senhor, de olharmos para os problemas, ou melhor, olhar além dos problemas, olhar a oportunidade que Ele está nos trazendo, a oportunidade de permitir que Deus haja em nossa vida, de fazer com que Deus trabalhe em nós. Quando a prova da nossa fé ela é grande, a nossa fé ela vai aumentar e vai se tornar maior ainda. Mas temos que ser perseverantes. Por isso que ele continua falando a perseverança. Tanto é que ele fala, a prova da vossa fé produz perseverança. É através da provação ou das provações e do desenvolvimento da nossa fé, nós nos tornaremos aí uma pessoa mais constante, mais firmes, mais dependente do Senhor. Apesar das adversidades que passamos, a fé que nós possuímos em Deus faz com que nós permanecemos firmes. Faz com que não nos desviemos do propósito de Deus, que sempre estaremos andando na sua palavra, fazendo com que cumpramos essa jornada que Ele estabeleceu para nós, de estar pregando firmemente a palavra do Senhor, de mostrar às outras pessoas que o Senhor é bom, que apesar das dificuldades que nós passamos, Deus cuida de nós. Deus sempre está suprindo as nossas necessidades e vamos estar aí crescendo para a honra e glória dele. Nunca se esqueça. Tenha isso em sua mente. Lembre-se sempre. Qual é o motivo porque os cristãos podem passar por essas dificuldades, qualquer que seja? Como é que um cristão, aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador, pode passar por essas adversidades com alegria? Sentir alegria em seus corações.
É porque Deus, e isso ele sabe muito bem, é porque Deus usa essas adversidades, como nós falamos, de forma positiva. Nós não podemos esquecer isso, que as provações que nós passamos, nós devemos olhar de uma forma positiva, que é a qual Deus está usando para que possamos estar amadurecendo, para que possamos estar crescendo aí para a honra e glória do nosso Senhor. E também Paulo fala que devemos sempre estar alegres. Tanto é que ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O capítulo 4 vai falar isso de Filipenses, no versículo 4, onde Paulo fala que passou fome, passou ali necessidade, quase morreu, mas mesmo assim, ele pôde superar tudo isso no Senhor com alegria, porque a alegria vem do Senhor, não é das circunstâncias pelas quais nós estamos passando, mas a alegria vem do Senhor. Por isso que ele fala aqui no capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora, se você já assistiu um filme, um desenhozinho, aquele Procurando Nemo, e depois surgiu Procurando Dory, né? Então você vai lembrar desse peixinho aí, Dory, que uma das características dela que marcou é a falta de memória. Nunca se esqueça disso. Nunca esqueça das coisas que Deus tem para nós. Que nós podemos passar com alegria. Não quer dizer que vamos estar sorrindo direto. Mas a nossa alegria, ela vem do Senhor. Também, além de podermos passar essa situação, principalmente nesse período que nós estamos vivendo aí de pandemia, ou qualquer outra adversidade, além de podermos passar com alegria, nós passamos com sabedoria, né? No meio da angústia, Deus nos oferece uma ferramenta crucial para vencer a provação, vencer a tribulação, enfim, as adversidades de nossas vidas. E essa ferramenta crucial que nos leva a ter sabedoria, né, buscar também a sabedoria, é oração, em primeiro lugar. A oração, ela vai fazer com que nós possamos buscar sabedoria. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos traz sabedoria. É fato. Isso aí não podemos de forma alguma questionar ou negar. Mas a gente vê que Tiago chega para nós e diz, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá liberalmente. Ou seja, Tiago está dizendo aqui que nós podemos chegar até ao Senhor e pedir a Ele sabedoria, porque nós passamos por tantas dificuldades e acabamos ver que nós devemos passar com alegria, mas como é que eu posso fazer isso se não for através da oração ou se não for através da sabedoria provinda de Deus, a qual nós pedimos a Ele por meio da oração. E veja que aqui Tiago, ele fala que quanto mais você pedir, ele dá à vontade. Ele dá quantas vezes você quiser. Agora,
o que nós podemos chegar e dizer? O que é sabedoria? Né? Oxe, tanto se fala em sabedoria, mas o que seria sabedoria? Por que eu preciso passar, então, por tribulações? Ou a sabedoria é necessária para passar por essas tribulações? Porque eu tenho que orar ao Senhor pedindo sabedoria para passar por elas? Porque não medir forças ou graça, ou pedir graça ao Senhor, ou pedir livramento? Irmãos, o Senhor nunca falou que ia nos livrar de tribulações. O Senhor nunca falou que a nossa vida seria de tranquilidade. Pelo contrário, como nós vimos, ele fala lá em João que no mundo tereis aflições, tribulações. Por isso que nós devemos sempre pedir a Deus sabedoria, a fim de não desperdiçar as oportunidades que Ele nos concede, a fim de saber como nós podemos superar, agir, entender, ou como podemos dizer, como eu posso usar essas circunstâncias para que eu possa glorificar a Deus. E aqui, Tiago está falando que essa sabedoria é o conhecimento, é o entendimento adquirido por experiência. Ou seja, é pela prática, que quando você está ali tentando buscar a maturidade, e só conseguimos quando nós passamos por provações, pelas dificuldades. E é essa a razão que nós precisamos de sabedoria, porque vamos passar por provações. E nós devemos pedir a Deus, pedir sabedoria, porque quando nós somos provados, nós temos que estar ali pedindo discernimento ao nosso Senhor, para não desperdiçar nenhuma oportunidade, para que possamos ser obreiros aprovados. E como Paulo fala que maneja bem a palavra do Senhor, mas que possamos ser obreiros aprovados. Quando nós somos provados, nós devemos ser aprovados. Então a sabedoria vai nos ajudar a entender isso. A sabedoria vai nos ajudar a superar essas dificuldades. Vai nos dar sabedoria, principalmente para glorificar ao nosso Deus. E quando nós pedimos sabedoria ao nosso Deus, uma coisa é certa: é Ele que é a fonte. É Ele que é o doador. É Ele que, como falamos, Ele dá com generosidade, quase que não saía. Ele dá liberalmente. Né? Ele é generoso. Né? Quanto mais você pede, mais Ele dá. Ele não rejeita. Ou seja, quanto mais você pede, mais Ele dá. Quando pedimos a Ele, peça com fé. Por isso que é importante a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Tiago fala aqui, olha, você está com dificuldades, você precisa de sabedoria para passar por elas. E quem é que pode dar essa sabedoria? Deus. Então você pede. Ore ao Senhor, peça a Ele sabedoria.
mas peça com fé. Não adianta pedir duvidando. Não adianta você chegar e dizer que, olha, eu pedi a Deus, mas Deus não deu. E Tiago fala, aqui no verso 6, que se você pede duvidando, é semelhante à onda do mar. É igual o espelho, né, do homem que você olha e depois desvanece. No versículo 7. E achei interessante, eu não lembro se eu já contei sobre esse do agricultor. O agricultor chegou, no caso tinha 2 agricultores, aonde oraram pedindo a Deus que chovesse para que eles pudessem plantar. Então, os 2 oraram, pediram a Deus chuva, mas apenas um foi arar a terra. Só um foi, chegou ali, foi preparar a terra para a plantação. Quem é que teve fé? O que foi plantar. Enquanto o outro estava pedindo a Deus que chovesse, ele estava esperando que chovesse primeiro para depois plantar. O outro não. O outro, ele teve fé que Deus ia mandar chuva, porque ele pediu. Ele tinha convicção que Deus ia mandar, ele tinha fé que Deus ia mandar a chuva. Em sua oração, uma oração sincera, foi ali e pediu chuva. E foi plantar. Qual que tem fé? Ou melhor, quem você é? Suas orações são orações de fé? Quando você pede para Deus pela essa situação que nós estamos vivendo, será que vocês estão pedindo com fé realmente? Não seja aquele exemplo que eu dei certa vez lá de Mateus, né, onde fala sobre o grão de mostarda, que a mulher foi orar para fazer o teste, né, de remover a montanha, que a Bíblia diz que se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, você pode orar que a montanha sai do lugar. Então ali a mulher orou, né, orou ali fervorosamente, pedindo a Deus que tirasse a montanha que estava na frente da casa dela, e ao abrir os olhos, ela chega e diz, eu sabia que Deus não iria mesmo remover essa montanha. Ou seja, ela estava dizendo, não tinha cabimento acontecer isso. Em outras palavras, no seu íntimo, ela já orou sabendo que Deus não iria atender. E você? Como você ora? Irmãos, eu já falei e falo de novo. Eu posso passar a ver uma situação que os homens dizem que é um estado terminal. Mas eu creio, enquanto há vida, há esperança. Eu creio que Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. Não esses milagres que muitas pessoas estão dizendo ali, mas eu creio que Deus age na vida das pessoas fazendo milagres, curando. Tudo depende de nossa fé. Principalmente vai depender da vontade de Deus. Mas a nossa fé tem que ser a mesma fé ali de Sadraque, Mesaque, Abednego, quando estava posto à prova. Que o rei chegou para ele e disse, eu quero saber quem é o seu Deus que vai livrar da minha mão. Porque o rei tinha mandado eles adorar a ele, a imagem dele, e eles disseram que não.
que não ia fazer isso porque eles iam adorar a Deus. E o único que é digno de ser adorado era o verdadeiro Deus. E ele chega para o rei e diz: olha, rei, saiba de uma coisa. Se Deus quiser, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, ele não livra. Mas nós só adoraremos a ele. Em outras palavras, eles estavam ali dispostos a aceitar a vontade de Deus. Seja positivamente livrando eles da morte, ou seja, positivamente levando ele para o céu, ou seja, eles morrendo. Mas eles tinham fé que Deus iria agir de uma forma ou outra e que Deus sempre seja louvado. É isso que nós devemos ter em nossos corações, que Deus vai agir. Mas se ele não agir da forma que nós achamos que ele vai agir, que ele vai proceder, mesmo assim seja louvado o nome do Senhor. Que possamos estar sempre dispostos a depender de Deus, pedindo sabedoria, que é nesses momentos que nós precisamos mais da sabedoria de Deus. É no meio dessas dificuldades que nós passamos. Só quando nós pedimos a Ele através da oração. Agora, como anda a sua vida? Como anda o seu relacionamento com Deus? Será que há alguma interferência aí? Lembre-se que nós temos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E a nossa oração somos nós falando com Deus. O acesso de Deus para nós está aí, estamos aí com ela. Agora, entre nós e Deus, será que tem algum obstáculo? Tem uma ilustração chamada A Oração e o Telefone. Ela diz assim: a dinâmica da oração é semelhante ao uso do telefone. Se você não conhece a pessoa que fala do outro lado, a comunicação fica prejudicada. É como se caísse em um lugar errado. É engano. Mesmo havendo um diálogo entre as duas pessoas, o conhecimento é limitado e nunca será como se houvesse uma amizade sólida entre os dois. Não há como ter intimidade com quem não é amigo. E para ser amigo é necessário conhecer um ao outro. E esta é a confiança que temos nele, e que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabendo que alcançamos as petições que lhe fazemos. Em resumo, aqui a gente vê que se você não tiver um relacionamento com Deus, há uma interferência na comunicação. E essa interferência é devido à falta de intimidade. E a falta de intimidade é porque você não se aproxima com Deus. Ou se aproxima-se, é de uma forma superficial. Por isso que devemos nos aproximar de Deus com sinceridade. Pedir a Deus com confiança, com convicção. Porque se nós pedimos alguma coisa e lá dentro de nossos corações achar que não vai ser aquilo,
Ou, em outras palavras, se estamos duvidando, a nossa oração está sendo um fracasso. Estamos aí com inconstância na nossa vida espiritual. Porque quando nós temos uma maturidade, ou quando nós buscamos essa maturidade, a nossa fé não duvida. A nossa fé, ela permanece firme, inabalável. Por isso, nossa oração é fundamental, principalmente porque é através dela que nós suplicamos a Deus. Por isso que Tiago fala, peça a Deus. Se você tem dificuldade, quer resolver seus problemas, peça a Deus. Peça sabedoria. Agora, peça com confiança. Não duvide em nada. Concluindo, meus amados, lembre-se que Tiago mostra que as provações, elas vão produzir em nós a maturidade. Por isso que temos que aceitá-la com alegria. No verso 2 vem dizendo que nós devemos enfrentar, passar com grande alegria. As provações devem nos fazer antever o que Deus realizará. Ou seja, devemos ver o que Deus está preparando para as nossas vidas, o que é que nós precisamos melhorar, que nós possamos estar crescendo. Devemos aceitá-las com alegria, não porque somos melhores que as outras pessoas, ou porque nós gostamos de sofrer, mas porque gostamos dos benefícios que elas trazem para nós. Que benefício é esse? Um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento mais próximo, como diz, mais achegado ao Senhor. É através que a gente vê aqui, ou melhor, Tiago mostra que o crente, ele supera as provações que lhe são impostas por causa do amor de Deus, por causa da sabedoria que é vinda através, quando nós pedimos, e pela misericórdia de Deus, pelo seu amor, ele nos dá liberalmente. Precisamos da sabedoria de Deus para que possamos superar essas dificuldades. E só conseguimos isso quando nós nos aproximamos dele. Então, quando nós pedimos sabedoria a ele, vamos estar superando as dificuldades. Conseguiremos passar por qualquer provação com alegria, provinda da sabedoria vinda de Deus. Como eu falei, não é fácil. E sei que muitos estão enfrentando por provações que podem deixá-los até desanimados. Também sei que tem muitas pessoas que dentro das suas provações é porque perderam empregos, tem seus problemas familiares, tem a sua saúde debilitada, ou até suas lutas internas mesmo. Ele luta contra o pecado. Mas, em todas elas, nós precisamos da sabedoria de Deus, para que possamos superá-las com alegria. Não podemos nunca esquecer, como eu falei, que todas as tribulações ou provações são essa oportunidade que Deus está nos dando para estar crescendo espiritualmente, e que nos momentos mais difíceis, Ele sabe, Ele cuida, Ele promete dar sabedoria para aqueles que pedem, e Ele dá liberalmente. Por isso que nós devemos estar em constante comunhão com Ele,
E devemos sempre estar nos perguntando: como é que eu estou reagindo nessa situação? Qual é o caminho que Deus quer que eu tome? Qual é o plano de Deus para mim nessas circunstâncias a qual eu estou enfrentando? Peça sempre a Deus, porque no fim Deus vai nos dar um galardão, como o verso 12 aqui do capítulo 1 de Tiago nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o galardão da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Romanos vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por fim, para nos dar esperança, Paulo também vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. Provações, meus irmãos, vamos passar, não tem como escapar. Agora, a questão é: como estamos olhando para essas adversidades? Como estamos passando por ela? Pense nisso. Amado Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela sua compaixão, pelo seu amor, pela sua palavra. Obrigado porque nós temos livre acesso ao Senhor. E através da oração nós pedimos sabedoria, discernimento, forças. E através da oração que o Senhor nos conforta juntamente com a sua palavra. Sabemos que ela é muito excelente, que através dela, tanto da oração como da palavra do Senhor, nós podemos superar com alegria as adversidades. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados, que Deus abençoe a todos, né? Que, como eu sempre falo, não é fácil, é difícil passar por dificuldades, ver essas situações que nós passamos, nos entristece realmente, mas que possamos estar levando todas as nossas causas ao Senhor. Entregue na mão dele, né? Tenha fé realmente, seja uma fé sincera, que Deus cuidará de cada um de nós. É por isso que nós temos o hino, né, o 344, que fala que Deus cuidará de ti. Né? Então, tenha fé, peça sabedoria a Deus, que você vai passar com alegria todas essas situações. Porque, como nós falamos, a nossa alegria não é pela situação que nós vivemos, porque se for pela situação que nós vivemos, realmente vamos entrar numa depressão profunda. Mas a nossa alegria, ela vem do Senhor, ela está em Deus. Então, por causa dele, e só por ele, que nós somos alegres. Então, que Deus abençoe a todos e que possamos permanecer firmes aí, inabaláveis, na graça do Senhor. Irmãos, saiu o decreto, né? De manhã tinha falado que não tinha visto, mas saiu o decreto, onde o governador prorrogou mais uma semana aí de interdição, né? Nós não podemos realizar o nosso culto na igreja, e como na nossa cidade a prefeitura está seguindo as orientações do Estado, então nós não podemos realizar os cultos lá na igreja. Então, durante essa semana, vamos continuar ainda nesse sistema online, né? E quarta-feira vamos estar aqui de 7h30 da noite para o nosso culto de oração. No domingo pela manhã vamos ter a nossa escola bíblica dominical e à noite vamos ter o culto de novo aqui nesse sistema online,
às 7 horas da noite. Lembrando que a escola bíblica, 9 horas da manhã. E permaneçam firmes, irmãos. Como eu digo, como eu disse, eu não gosto em relação à substituição do culto. Não é a mesma coisa, estarmos adorando juntos ali, em um só corpo, do que a gente estar cada um na sua casa. Mas é algo necessário nesse momento. E lembre-se que a nossa firmeza está no Senhor. Que possamos estar aí sempre buscando cada vez mais Ele e suplicando com fé para que possamos passar por essa situação e voltar para o culto nas nossas casas. Mas como eu falei, nós devemos dar graças a Deus, porque nós temos esse meio de continuar a propagar o Evangelho. E como propagação eu gosto. É uma ferramenta a mais que nós temos de levar a mensagem de Deus a outros lugares que nós não poderíamos ir. Como eu falei, eu não gosto de substituição, eu gosto como algo que agrega, que aumente, então é uma ferramenta a mais. Então lembre-se, irmãos, só lembrando a questão dos dízimos e das ofertas, procure o tesoureiro, os irmãos sabem, e entregue a ele aqueles que tiverem, dá rapidinho, se não puder passar, dê um toque, a gente dá um jeito aí de poder recolher, porque continua vindo ainda as despesas, os compromissos que a igreja possui, que nossa congregação tem. Então, mais uma vez, meus amados, Deus abençoe a todos. E com a graça de Deus, nós vamos passar por isso. E até quarta-feira, se assim Deus nos permitir.